Oi, oi, pessoal! Vim aqui trazer mais uma dica pra vocês. Esse daqui é o molde Pijaminha Universal da Cacá. Ele é um molde pequeno, tá vendo? Bem bacana pra fazer apliques de pijaminhas. Tem vários moldes que dá pra fazer, né? Mas esse especificamente fica bem bacana. Eu vou ensinar a fazer aqui. Vou fazer uma bem básica, uma pijaminha, uma ursinha cor-de-rosa. Bebê pijaminha de ursinha. Vou tirar aqui a cavidade, então, da cabeça, num tom pele clara. Tirar o excesso aqui de massa. Pijaminha Universal da Cacá você encontra no meu site, que é www.cacaartes.com.br, e no site da MJ Artesanatos, tá? Que é www.mjartesanatos.com.br. Para desmoldar é fácil, ó. Eu tiro assim mesmo e já sai a marcaçãozinha dela, tá vendo? A grossura dela, que eu tirei ela bem retinha. Pode fazer 3D também, deixando mais saliente, mas aqui eu vou fazer em forma de aplique. De aplique mesmo, aplique pra laço, tá? Nessa cavidade aqui, ó, coloco e puxo pra baixo pras perninhas, tiro o excesso da massa. Aqui, ó, dá uma apertadinha, assim, pra soltar um pouco das laterais, que fica mais fácil de desmoldar, ó. Perninha, vocês vê a forma que vocês querem posicionar, se fechada, se aberta, se você quiser dar uma achatadinha um pouquinho mais, uma dobradinha, tá? Dar uma franzidinha nela. Quiser fazer alguma marcação também. A minha eu vou dar uma apertadinha assim, ó, pra ficar essa marcação, ó, fica bem charmosinha. Cavidade do bracinho aqui, ó, vai tirar 2 vezes. Uma, ó, já sai bem modeladinho o bracinho. 2 bracinhos. Vou tirar as 2 orelhinhas aqui, ó, dessa cavidade. A orelhinha de ursinho. Já tirei uma, tô tirando outra. Ó. Vou colocar esse olhinho desse lado primeiro. Eu sempre gosto de fazer desse lado primeiro e depois eu faço do outro lado. Que um eu faço de ponta cabeça. Tem esse costume. Só pra dar uma fundadinha no olho, uma fundada de leve, tá? Não precisa ser muito, muito não. Marcação da boquinha. Olha que lindinho que já ficou, tá vendo? Gracinha. Vou colocar um palitinho de dente aqui. Metade de um palito de dente, na verdade. Pra posicionar a minha cabecinha. Posiciona bem. Tirar o excesso aqui da cola branca só. Porque a cola não deixa vazar muito, porque senão fica aquele acabamento brilhante, tá bom? A mãozinha eu vou dar uma achatadinha só pra ficar um pouquinho menor e mais gordinha, tá? Então eu passei cola aqui no bracinho e coloquei assim, vou deixar aqui abertinho, que quero colocar esse ursinho, tá? Aqui eu tô fazendo o ursinho, como essa cavidade está um pouquinho rasa, pro ursinho ficar um pouco mais gordinho, eu deixo sobressair um pouquinho a massa, tá? E só ajeitar assim nas laterais, pra ele ficar mais rechonchudinho, mais gordinho. Opa, até saiu já aqui meu ursinho, porque tá bem rasinho, mas fica a marcação dele direitinho. O que que eu faço? Aqui onde fica uma rebarbinha, eu venho aqui e dou uma marcação de leve com a esteca, do outro lado também. É mais pra ajeitar, porque como ele é pra aplique de laço, pra usar bem pouquinha massa, pra não ficar um peso no laço, muito pesado aí, que vai na cabecinha das crianças, né? Aí tem gente que se quiser fazer o rostinho do ursinho, mas tem gente que usa só a silhueta. Eu vou colocar aqui nesse modelo só como se fosse a silhueta mesmo. Só a marcação do ursinho do jeito que sai. Eu fiz em bege. Aí você pode usar até aquele floco bege também no ursinho. É, pó de flocagem, no caso. Um pouquinho de cola aqui nos bracinhos. Na mãozinha. Pra poder segurar o ursinho, tá? Se quiser deixar ele um pouquinho assim de lado, levemente de lado, pra dar um charmezinho. Já vou passar aqui o blush da minha bonequinha, que a minha massa já tá um pouco ressecada, que ela tava mais durinha, mais firme. E eu gosto de passar um pouquinho assim na testa.
Pra dar aquele ar de saúde no bonequinho. Eu vou abrir um pouquinho de massa, na mesma cor da roupinha, também. Vou usar aqui o cortador número 4. Usei, então, aqui o cortador número 4. E vou envolver aqui. Vou passar um pouquinho de água. Eu geralmente uso água, ou quando tá muito fresca, se a massa estiver mais mole, eu nem uso nada. Só coloco uma massa na cabecinha sem a água. Mas aqui eu coloquei um pouquinho de água, porque tá mais durinha essa minha massa, tá? E aqui eu vou envolver a cabecinha. Ah, se você quiser franjinha, cabelinho, é bom você já colocar. Então, aqui eu vou colocar um cabelinho, mas eu vou fazer esse daqui de franjinha. Só vou cortar aqui o excesso da minha franjinha e vou posicionar aqui, passar um pouquinho de água. Vou posicionar minha franjinha aqui, tá? E vou fechar aqui a touquinha. Vou aqui ajeitando minha touquinha, pra dar aquele acabamento bonitinho, aquela arredondadinha aqui. E vamos colar a orelhinha da ursinha. Eu faço aqui uma marcação de um lado, uma marcação do outro, onde eu vou colocar a orelhinha. Eu gosto de fazer uma marcação porque eu acho que fica um acabamento melhor. Quando eu grudo a orelhinha aqui, eu acho que fica melhor, dá aquela afundadinha aqui na peça. Essa orelhinha, ela é menorzinha, ela é bem delicadinha. Se você quiser uma orelha maior, pode estar adaptando de um outro molde, ou fazendo manualmente também. Aqui tem o cabelinho, se quiser fazer aquele cabelinho de franjinha assim também, dá pra usar essa marcação de cabelinho. Tem a florzinha também, uma mini florzinha bem pequenininha, e um lacinho que a gente vai tirar agora. Esse lacinho, tira ele em azulzinho, pra dar um destaque, um charme. Ó. Já sai bem marcadinho, tá? O lacinho. Não precisa nem fazer nada nele. Se quiser passar um brilhinho, um pozinho perolado, pode estar passando também. Quiser colocar um strass no miolinho do lacinho, fica bem legal. E aí, você vê o lado que você quer posicionar o seu lacinho. Passar aqui um pouco de cola branca com a ajuda do palito de dente. E vou colar aqui desse ladinho aqui, ó. Na touquinha com a franjinha, assim, ó. Só pra dar um charme, tá vendo? Olha que gracinha. Pontinho de luz na bochechinha. Gosto de fazer 3 pontinhos aqui no ursinho, pra dar um charme. Vou fazer a sobrancelha agora. Fazer desse lado primeiro. Não acontecer de errar, é só molhar o cotonetezinho e passar, tá? Que às vezes a gente acaba errando, né? Se quiser puxar aqui, ó, como se fosse um delineador, um delineado também, pode fazer. É porque eu tô com a cara bem em cima do celular, que minha câmera tá vindo de cima. E tá bem aqui perto do meu rosto. Então fica ruim pra fazer. Ó, o pincel tá batendo aqui no celular, tá vendo? Aí não tá dando muito bem certo, não. Mas aí, quando vocês forem fazer, vocês dão uma caprichada nessa parte. Pra de preferência ir de uma vez só, pra não ficar muito tremidinho. Aqui eu dei uma tremidinha, por isso que ficou assim, ó. Então, vocês fazem bem assim, de uma vez só, já puxa os cílios. Ao contrário também, já vem de uma vez e puxa os cílios. Olha que coisa linda, gente, fofurinha. Lindinha, né? Aqui depois eu dou uma ajeitadinha aqui, que eu dei uma tremidinha. Mas olha que charme que dá uns cílios, né? Tá bom? Molde pijaminha universal da Cacá. Esse aqui, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos arteiros da Cacá pra vocês. E até a próxima dica. Tchau, tchau!